nosso tema de hoje, na verdade, vem de uma pergunta. Será que a geração de hoje, a geração atual, é mais adoecida do que a geração de antigamente? Vamos já falar sobre isso. Antes eu quero dar um aviso para vocês. Boa noite, Lari. Um aviso importante, que a partir da próxima semana, nós teremos lives 2 vezes na semana. Então, teremos lives na segunda e na quarta a gente vai continuar nesse horário. Ok? Então, vai ter mais conteúdo para vocês, mais informação. Então, é minha meta, né? Já começar nesse ano, não vou deixar nem para o próximo ano, fazer 2 lives na semana. Tá ok? Combinado? Agora eu quero que vocês me ajudem também aí com temas, sugestão de temas, dúvidas. Eu vou pegando a partir das dúvidas de vocês, né? E vou montando a live do que vocês vão me trazendo. Então, fica aí aberta, né, as sugestões para que eu também consiga trazer mais conteúdo na segunda e também na quarta. Agora vamos ter 2 dias de live. Tem gente já falando de Todd, muito bom, tá? Eu vou gravando, registrando também. Então vamos lá, né? Vamos perder mais tempo. Bom, gente, será que a geração de hoje ela é mais adoecida do que de antigamente? Eu acho que é uma dúvida de muita gente. E além de ser uma dúvida de muita gente, né, muitas pessoas realmente faz esse questionamento. Tem muita pessoa também que acredita ferro e fogo e que as pessoas, a geração atual, ela está muito mais adoecida do que, né, o tempo dos nossos avós, o tempo dos nossos pais. E a gente vai fazer algumas reflexões aqui para a gente fechar esse raciocínio, tá? O primeiro ponto é que a gente sabe, e é óbvio, que nós vivemos em um outro momento. Né? Existe uma transformação cultural, uma transformação social. Então, não tem como a gente comparar o mundo lá de trás, né, a sociedade lá atrás, com a sociedade de hoje. Então, é uma coisa que não tem como a gente dizer que é a mesma coisa. Logo, não sendo a mesma coisa, nós, como uma sociedade, nós todos dentro de uma sociedade, em um contexto social, nós também nos transformamos. Então, as pessoas, elas se transformam a partir também desse contexto social. É quase uma relação dialética, né? Existe uma relação aí que é bem entranhada. A gente não consegue fazer muita diferenciação. A sociedade ela vai sendo se construindo e as pessoas também vão se construindo ao mesmo tempo que existe essa mudança social do pensamento das pessoas, da forma de se comportar. Essa sociedade também vai mudando, de forma geral. Isso também perpassa nos aspectos de trabalho, né, nos aspectos de valores, nos aspectos de relações. Enfim, existe uma transformação social e que não tem como a gente comparar. E eu acho que é o primeiro ponto, tá? Pra gente ir fechando assim, pra gente conseguir chegar numa conclusão. E aí, há um tempo, já tem um tempinho, eu assisti uma aula do Leandro Carnal, não sei se vocês conhecem, mas Leandro Carnal, ele é um historiador, filósofo. Quem não conhece, precisa conhecer. Né? Ele é um fenômeno. E eu tive o prazer de ter uma aula com ele, e falando justamente sobre esse aspecto de transformação da nossa sociedade. E foi surpreendente, e ao mesmo tempo que foi surpreendente, né, a forma como ele se posicionou e trouxe o conhecimento, também casou muito bem com a forma que eu também acredito e penso. Acho que depois dessa aula que eu tive com ele, fez com que fortalecesse um pouco essa minha ideia que eu vou já trazer para vocês. É muito comum eu receber mensagens quando eu trago algo, né? Falo sobre educação infantil, falo sobre conhecimento de forma geral, falo sobre comportamentos, né? Como direcionar. Às vezes eu recebo mensagem de tipo, lá antigamente não era assim, não funcionava assim, e olha como o tempo dos nossos avós
eram tempos maravilhosos, no tempo da minha mãe era tempo maravilhoso, ninguém tinha essas coisas, essas frescuras de depressão, ninguém tinha frescura de ansiedade, ninguém adoecia, tá todo mundo maravilhosamente bem, né? Eu recebo muitas mensagens um pouco assim, nesse aspecto, uma pegada meio de comparação com a geração de hoje. E é fato que a nossa geração, realmente a geração atual, ela anda muito adoecida. E eu não vou falar somente do adoecimento na infância e na adolescência, mas também jovens adultos com 20 anos, 20 e poucos anos, também bastante adoecidos. Então, não são sujeitos dessa geração nova, são sujeitos já na fase adulta. Então, com 20 e poucos anos, até 30 anos, bastante adoecidos. Então, acho que é a primeira coisa. Será que realmente é essa geração atual, essa geração que está vindo de adolescentes, né, que realmente são eles que estão com a bomba toda na mão, realmente eles que são mais adoecidos? Eu acho que é o primeiro ponto, porque nós temos muito adultos, jovens adultos, também bastante adoecidos, tá? Acredito, né, que esse adoecimento venha em decorrência de N fatores, não vem somente de um fator. A gente não pode dizer que vem só de um lado, vem só da educação, vem só de um contexto social, né, vem só da genética. Não. O adoecimento ele vem por N fatores. Mas claro que eu já falei aqui algumas vezes que para que um transtorno se desenvolva, né, o sujeito ele provavelmente tem uma carga genética. Normalmente nós carregamos isso geneticamente, né? Esse gene de algum adoecimento, seja de um transtorno bipolar, de um transtorno de ansiedade, de um transtorno de depressão, e o ambiente ele vai favorecer ou não ao desenvolvimento desse transtorno. Então, imagine que você está dentro, que você tem um genezinho ali, né? Por mais que ele não seja tão forte assim, mas você tem um genezinho ali escondidinho, e você está em um ambiente ansiogênico, em uma família desestruturada, né, uma família disfuncional, você está em um contexto social também desequilibrado, isso pode propiciar, pode ser um gatilho para você desenvolver algum transtorno. Então a gente considera que o meio, ele também favorece a esse desenvolvimento, né, o desenvolvimento de algum transtorno. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter atenção, tá? E levando em consideração isso, que as pessoas, elas desencadeiam os transtornos não é apenas pela genética e não apenas pelo meio, mas por N fatores, nós entendemos também que o adoecimento psíquico, ele perpassa em todas as idades, na infância até a terceira idade, tá? E quando as pessoas vêm, né, questionar e argumentar e querer comparar com a geração passada, eu considero, e dentro da psicologia, né, da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um termo que a gente utiliza nessas situações, a gente fala que é uma comparação injusta. Ou seja, é quando nós temos um hábito de comparar determinadas situações que não tem como a gente comparar, sabe? Comparar o adoecimento atual dos jovens adultos e jovens adolescentes e comparar com a geração passada é uma comparação injusta. Por que é uma comparação injusta? Pelo contexto que essas pessoas vivem, né? Era um outro momento. Além do que, a terceira idade, ela adoece tão quanto os jovens. E eu vou já dizer porque que muita gente acha de forma equivocada que os mais velhos, pessoas mais velhas, não adoecem. Mas eles adoecem sim, tão quanto os jovens de hoje, tão quanto uma criança, tão quanto um adolescente, tão quanto um adulto. Só o que acontece, né? Que as pessoas, elas acham que não adoece. Existe um tabu muito grande na terceira idade de reconhecer o adoecimento psíquico. Então, normalmente, os pacientes, né? Eu vou falar pacientes. Os pacientes da terceira idade, eles procuram ajuda quando eles estão literalmente no limite.
E normalmente não são nem eles que procuram ajuda. Geralmente são os filhos, são parentes que veem que existe algo ali que não tá. Esse sujeito está em sofrimento e leva esse adulto, né, essa pessoa da terceira idade, a procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo. Então, quando esse sujeito da terceira idade, um idoso, vai procurar ajuda, normalmente isso vira um segredo de família. Ou seja, isso não é compartilhado com todo mundo, porque ainda existe muito enraizado na geração antiga o preconceito o preconceito com relação à profissão de um psiquiatra e de um psicólogo. Então, muitas dessas pessoas, elas procuram ajuda, saúde mental mesmo, para tratar o adoecimento psíquico, mas muito escondido. Por isso que, normalmente, os jovens de hoje, os adultos de hoje, acham que o adoecimento psíquico, a frequência e a intensidade só acontece nesse grupo específico que são os jovens e os adolescentes. E isso é um equívoco, por justamente essa falta de possibilidade de mensurar o adoecimento, né, por conta do idoso. Além do que, e outra coisa interessante, que normalmente esses idosos que adoecem, eles procuram muito mais geriatras do que psiquiatras. Então, às vezes, em alguns casos, o próprio geriatra faz um manejo medicamentoso com esse idoso, e aí fica ainda mais difícil mensurar aí esse adoecimento. Quem que adoece mais? Né? Realmente é essa geração de hoje que está mais adoecida ou a geração de forma geral? Por isso que eu falo que é muito perigoso a gente fazer essa comparação de que antigamente as pessoas não adoeciam, ou que hoje tá vendo aquelas pessoas que falam assim, as pessoas mais velhas não adoecem, essa geração de adolescentes e jovens vivem adoecidos, vivem com depressão, ansiedade, TDAH, um monte de coisa, um monte de diagnóstico. Mas essas pessoas que falam isso, normalmente elas não são pessoas da área da saúde, não convivem, não atendem. Por quê? Porque não tem esse olhar amplo. Por isso que eu afirmo para vocês, existe sim adoecimento na terceira idade, tão quanto o adoecimento com jovens. A diferença é que as pessoas da nossa geração e os jovens, eles são muito mais abertos. Eles entendem que psicólogo não é uma pessoa que trata ou que atende somente um transtorno psicótico. Psicólogo é coisa de doido. Hoje as pessoas elas têm um conhecimento, mas vai falar isso para uma pessoa com 70 anos. Se essa pessoa ela vai entender e vai ser fácil ela compreender que um psicólogo atende uma pessoa independente de transtorno. Que às vezes essa pessoa nem tem nenhum transtorno, às vezes não tem transtorno de ansiedade, não tem transtorno de depressão, mas vai colocar isso na cabeça de uma pessoa com mais de 60 anos. Da mesma forma, o psiquiatra mais tabu ainda. Então, um psiquiatra, normalmente, um idoso para ir para um psiquiatra, gente, é uma luta. Eles vão, muitas vezes, arrastados pelos filhos, pelo parente, pelo cuidador que está ali com ele. É muito difícil para ele aceitar esse acompanhamento e esse cuidado. E aí, normalmente, os geriatras, eles vão conduzindo com ansiolíticos e com alguns, né, com tratamento medicamentoso, porque lidar com essa palavra psiquiatra já gera um pavor, como gera pavor também para jovens adultos, né? Inclusive também para adolescentes, para outras pessoas, mas para a terceira idade, o público da terceira idade, isso é muito mais difícil de entender, né? E procurar essa ajuda. Então, gente, eu não considero de jeito nenhum que o adoecimento ele só restringe ao público jovem, só é limitado aos adolescentes, é limitado ao público jovem. De jeito nenhum, é de uma forma geral. A diferença está aí nessa forma de divulgação do adoecimento, que na terceira idade é um tabu bem maior, então a gente tem menos informação. Quem sabe mais e quem tem mais informação é quem trabalha em saúde mental e que acolhe esses pacientes e que trata esses pacientes, tá? Então, vamos falar que adoecimento,
vocês já entenderam que o adoecimento é de uma forma geral, logo a gente não pode delimitar. E aí eu estava falando que Leandro Carnal, né, de Leandro Carnal, lá no início, que eu assisti uma aula dele, ele falou algo bem interessante. E que também linka muito com essa questão do que eu estava falando para vocês, sobre essa diferença de geração. Ele falou algo que fica muito na boca do povo, de achar que antigamente era bem melhor do que hoje, em vários sentidos. No sentido de segurança, no sentido de valores, no sentido de direitos, no sentido de forma geral. Que lá atrás, alguns anos atrás, seja 20, 30 anos, 50 anos, eram tempos melhores. Então, era uma época boa. E Leandro Carnal, ele trouxe para quebrar, né, essa ideia, esse discurso, ele fala que não. E eu concordo plenamente quando ele fala que não, que antigamente não era melhor do que hoje, e que o tempo dos nossos avós, o tempo dos nossos pais, e até muito antes, não é melhor do que hoje. Por que não é melhor do que hoje? Em vários aspectos, né? A gente tem essa ideia de que é melhor do que hoje por algo muito simples. Primeira coisa, o adoecimento, né, durante muitos anos, o adoecimento psíquico, durante muitos anos, era um tabu, né, realmente, assim, as pessoas, elas tinham uma dificuldade de falar sobre o adoecimento, e deste modo, né, por essa dificuldade de falar sobre o adoecimento, as pessoas, a gente não conseguia dizer, né, quem era que estava doente, quem não estava, quem tinha um transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. Os diagnósticos eram mais complexos, eram mais difíceis. A gente não entendia muito sobre o autismo. A gente não entendia de vários outros transtornos. Então, pouco se sabia de alguns transtornos que a gente sabe hoje. Então, as pessoas também, pessoas que tinham alguma dificuldade, qualquer tipo de transtornos, elas eram normalmente isoladas. Então, aquela ideia, né, que a gente tem de que lá, antigamente, não existia adoecimento, também é um equívoco enorme. Existia adoecimento tão quanto hoje, só que era muito mais velado. As pessoas que sofriam isso, elas normalmente eram mais excluídas, elas ficavam mais reclusas. Então, a gente não conseguia ter muito acesso. Vocês já ouviram falar, né, de pessoas na história, ou talvez na família de vocês, ou vocês já escutaram, de pessoas que falavam assim, né, você pode perguntar até para um idoso, na família tinha alguma pessoa, não, fulaninho tinha alguns problemas mentais, umas coisas, e não sabia nem dizer o que exatamente, porque era difícil até esse diagnóstico, essa procura de ajuda. E normalmente, fulaninho que na terceira idade diziam que ele tinha um problema, ele ficava recluso, ele ficava ali, naquele ambiente fechado, não tinha muito contato social. E normalmente, esse sujeito, ele tinha muito mais prejuízos, né, por essa falta de contato social. E aí as pessoas achavam que tinha menos adoecimento, mas tinha muito adoecimento também, tanto quanto hoje, tá? Então, essa ideia, né, da gente fazer essa articulação comparada a alguns anos atrás, é por isso que eu considero uma comparação injusta. Além disso, do tabu, as informações, elas eram muito mais lentas do que hoje. Mas muito mais, não existia internet, não existia esse conhecimento e essas informações rápidas que chegam num piscar de olhos. A gente tem um computador nas mãos. Quem diria que a gente tivesse um computador, que a gente tem acesso a todas as informações, tudo que a gente precisa a gente encontra. Chega informação pra gente, sem nem ao menos a gente procurar, já tá chegando informação. Então, naquele tempo não existia a informação não chegava rápido, as pessoas só sabiam o que acontecia dentro do seu quadrado, às vezes dentro do seu bairro, um pouco na sua cidade, no seu município. Então, a informação, ela era muito restrita, ela era muito limitada, não existia essa globalização que existe hoje, essa facilidade de conhecimento. Então, quando um idoso, uma pessoa da terceira idade fala assim, no meu tempo era ótimo, não tinha violência,
era maravilhoso, não tinha essas coisas, não tinha essa doença, esses adoecimentos. Tinha, só que essas pessoas, essa informação não chegava com essa facilidade para eles, não chegava com essa rapidez como chega para a gente hoje. A gente tem acesso a tudo, a gente tem acesso num clique, o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, que antigamente as pessoas não tinham essa informação. A informação era que o vizinho foi assaltado, o vizinho do vizinho foi assaltado, as pessoas ali do bairro acontecia alguma coisa. Então, essa informação, que às vezes que é passada, né, da geração antiga para de hoje, faz com que muitas pessoas se assustem e achem que a sociedade, começa a achar que a sociedade está piorando, mas na verdade não. A sociedade ela está evoluindo em vários aspectos. Muita coisa a ser melhorado? Tem, mas dizer que está piorando? Não está piorando. Olha quantas coisas a gente já conseguiu, né? Olha quanta mudança de paradigma, de pensamento a gente já conseguiu quebrar. Então, Leandro Carnal, ele foi muito feliz quando ele trouxe essa colocação e essas comparações, né? Além de outras comparações que ele traz no aspecto de construção de sociedade, das guerras, das pestes que acontecia, a peste negra, né, de várias construções, e que hoje a gente está bem melhor, tá? Então, além disso também, né, desse ponto do tabu da terceira idade, de falar sobre esse assunto, das informações que chegam com uma facilidade hoje que não chegavam antes, a gente também está muito mais populoso, né? A gente está numa sociedade mais populosa. Logo, tudo aumenta, né? Se a violência acontecia lá atrás, hoje vai acontecer, só que tem mais pessoas, existe um volume maior, a sociedade está mais volumosa, logo a gente vai ter, sim, mais algumas frequências e alguns crimes a mais de lá. Mas significa que piorou? Não. Hoje nós temos mais policiamento do que antigamente. Hoje nós temos recursos de tecnologia que auxiliam também nessa segurança. Tem câmera em cada esquina da rua que antigamente não tinha. Hoje nós somos monitorados. Cada passo que a gente der, a gente é monitorado. Vocês percebem que até crime hoje passa na televisão o que acontece porque existe um monitoramento nas ruas? Antigamente não existia. Como que as pessoas sabiam do nível de violência? Não existia esse monitoramento, acontecia simplesmente. Então, é preciso desconstruir essa ideia, né, de que a gente supervalorizar antigamente e dizer que hoje não presta, né? Aquela coisa, aquela idealização, não, lá atrás era maravilhoso e agora a gente está no inferno. Isso é uma comparação injusta e a gente acaba não valorizando todos os nossos ganhos, né? Toda a luta que a gente tem de construção como uma sociedade. E a gente precisa desconstruir essas ideias, né? A gente precisa valorizar a nossa construção, todos os avanços e tudo que a gente ainda também tem que avançar em todas as esferas de educação, de tecnologia, a nosso favor. Mas dizer que antigamente era melhor que hoje, vamos lá, né, gente? A gente tem que fazer uma retrospectiva e se informar melhor. Da mesma forma, a educação. As informações hoje de educação, elas estão muito mais acessíveis. Imagine que lá no tempo dos nossos pais, eu não vou nem muito atrás dos nossos avós, dos nossos pais, as pessoas elas não entendiam muito sobre educação. A educação era justamente aquela repetição de geração em geração, geração em geração. E que, infelizmente, ainda até hoje tem pessoas que ficam nessa repetição. Apesar da ciência estar ali, ó, entregando de bandeja, com a faca e o queijo, mas ainda tem pessoas resistentes. Mas hoje a informação, ela está aqui, disponível. E ela é muito mais fácil. Antigamente as pessoas precisavam ir atrás, enciclopédias, livros, para buscar respostas. Hoje a gente busca resposta no pai dos burros, que é o Google. Então a gente consegue ter um acesso muito grande de informação, tá? Não dá para comparar antigamente. Então, um outro ponto importante, né, que eu considero assim fundamental para a gente parar, até para refletir sobre essa questão da geração passada, dessa geração de hoje, né? As pessoas, a gente, ao mesmo tempo que chega com uma certa velocidade as informações pra gente,
eu percebo que nós estamos vivendo uma era, né? Eu não estou dizendo que antigamente não existia isso, existia sim. Mas as pessoas, elas estão muito mais conectadas às tragédias e aos aspectos negativos do que os positivos. Prestem atenção nos noticiários, quantas notícias ruins a gente recebe por dia. E façam uma comparação de quantas notícias boas a gente recebe por dia. Uma vez eu escutei de uma jornalista que ela falou que muito dessas imprensas, né, desses jornais, eles publicam de 10 notícias, 8, é isso mesmo, ela falou, 8 são tragédia, só coisa ruim. E 3 são coisas boas, para tentar amenizar. Por que isso acontece? Porque as pessoas, infelizmente, se conectam muito com a tragédia, com coisas ruins, com o negativo. Dificilmente as pessoas se conectam com o que é bom. Eu vejo isso aqui nas redes sociais. É nítido. Quando eu coloco alguma coisa, mesmo tentando ajudar ao máximo, vem uma pessoa bem negativa, faz um textão bem negativo, uma coisa só. E aí abre a porteira, todo mundo começa a se conectar com esse negativo, e se conecta, e fica aquela coisa de remoer aquilo. E aí quando uma pessoa fala assim, ai que legal, ai que bacana, ou então, ai testei isso, funcionou, ai testei isso outra vez, funcionou, as pessoas elas não comentam. Elas normalmente não se conectam. Então a gente vê que existe muito, é um costume que a gente precisa quebrar, de se conectar muito sempre com o negativo, com o difícil, com o impossível, sabe? Eu escuto muito essas palavras assim, de que é impossível, não consigo, é fácil falar, não funciona, sabe? Sempre numa perspectiva negativa. E essas mesmas pessoas que se conectam com o negativo e que são extremamente pessimistas, exigem e querem que os filhos sejam persistentes, sejam otimistas, né? Sejam pessoas que olhem para o futuro, que tenham uma boa perspectiva, mas esses mesmos pais só se conectam com o negativo, só falam um aspecto ruim, só tentam derrubar, olhar para um outro lado, pela perspectiva negativa. Então, gente, infelizmente a nossa sociedade, ela se conecta muito, né, com a tragédia, com o aspecto ruim, tá? Então, façam essa análise, né? Olhem as notícias, prestem atenção nos comentários das notícias. Tudo que é tragédia tem 23 mil comentários. Quando é uma coisa boa, pouquíssimos comentários, as pessoas comentam muito pouco. Prestem atenção, façam essa análise, comecem a ser mais observadores nesse aspecto, que vocês vão se surpreender, porque realmente a gente vive em uma sociedade que a todo tempo supervaloriza, né, os aspectos ruins e não enxerga os pontos bons, as coisas boas. Eu sei que a gente está vivendo uma era que tem muita coisa ruim, que tem muita coisa ainda para melhorar. E antigamente era bem pior, mas hoje também tem muita coisa ruim e chega muita coisa, muita tragédia mesmo pra gente. Mas a gente precisa também olhar as coisas boas. Tem muita gente boa nesse mundo, tem muita gente fazendo trabalhos maravilhosos, tem coisa boa, tem bondade no mundo, sabe? E a gente precisa olhar mais para isso, ao invés de estar se conectando só com coisas ruins. Eu não estou falando que vocês precisam simplesmente ficar alienado, que você precisa ficar alienado do mundo, não entender, não ver notícia, não. Mas se conectem também com o bom, com as coisas boas, sintonizem com esse tipo de energia, tá? Antigamente, né, essas informações, elas chegavam também, a tragédia e tudo, as pessoas também se conectavam com tragédia, né, inclusive, antigamente era muito mais também com relação a isso, com coisas ruins, e naquela geração passada também tinha a mesma coisa, para você ver que não muda também. A minha avó, que já faleceu, eu me recordo dela na minha adolescência,
Ela amava assistir aqueles filmes, não, aqueles noticiários bem sanguinários, que eu lembro que lá em Fortaleza tinha um programa que se chamava Barra Pesada. Do nome vocês já tiram, né? Barra Pesada. Então, era gente morta, era pessoa largada na calçada, levou tiro, levou facada. E eu perguntava muito pra minha avó, e eu falava, vó, o que você assiste a senhora assiste essas coisas, né? Assim, tão ruim, ficar olhando essas imagens, é tão pesado. E ela sempre me respondia que ela queria decorar a cara dos marginais. Não, minha filha, mas eu preciso ver a cara dos marginais para se proteger. Só que ela não lembra, ninguém vai lembrar da cara das pessoas, né? Não vai lembrar dos bandidos. Todos os bandidos que apareceram no programa, ela vai lembrar e na hora que vê na rua ela já vai identificar. Mas ela se conectava demais com aquilo e muitas pessoas se conectam com o trágico. Então, a gente precisa quebrar esse hábito, tá? Até para a gente mudar a nossa frequência e na nossa forma de pensar. Quando a gente olha e supervaloriza o trágico, supervaloriza o que é ruim, a nossa forma de pensar também se prende sempre nos aspectos, né? Sempre nos aspectos mais difíceis, na coisa do negativo, sabe, gente? Eu vejo isso com tanta frequência aqui no perfil, sabe? Assim, eu tive uma postagem que eu coloquei recentemente que era assim, era um card falando sobre autocuidado. E eu dei algumas opções de autocuidado. Dormir, aí eu coloquei meditar, sei lá, falei outras coisas. E não são só essas que eu coloquei, tem várias outras, né? Assistir filme, qualquer coisa de autocuidado. E aí eu percebi alguns comentários de pessoas, eu tento uma, eu fiz uma, ou eu fiz duas, eu já fiz todas, ou então só tá faltando uma. Aí sempre tinha uma pessoa que falava assim, não consigo, não faço nada, impossível, mas eu não tenho rede de apoio. Sempre tem um mais, porque não consigo, não posso, sempre ligada nos aspectos negativos, né? E aí eu pergunto, você tentou uma coisa? Eu não tô falando que você tem que fazer todas, tô perguntando se você fez uma. Dormir, você não dorme, não? Você não consegue dormir? E assim, você é o quê? Você vira à noite? Sabe, assim, coisas que... Meditar, oração, eu botei até oração, você não consegue fazer uma oração de 5 minutos? É difícil fazer uma oração de 5. Então, é perceptível como tem pessoas que se conectam sempre com discurso negativo, com eu impossível, não posso, não consigo, não faço. E tem outras pessoas que sempre olham por uma perspectiva de é difícil, mas eu tô tentando dessa forma, ou eu consegui assim, eu consegui assado. Apesar das dificuldades, essa pessoa ela consegue olhar para uma perspectiva de eu posso fazer assim, não vai ser da forma e do ideal que eu quero. Eu não consigo fazer tudo isso, mas eu consigo fazer uma coisinha. Eu posso tentar dessa forma, eu posso me reorganizar, sabe? Então, gente, a gente precisa prestar atenção no nosso discurso, na nossa forma de falar, porque a nossa forma de falar, ela também, de alguma forma, interfere no nosso comportamento. Se a gente tem o hábito de sempre se apegar a aspectos negativos e verbalizar, sempre com uma carga negativa, a gente se comporta também de forma negativa. Agora, quando a gente enxerga, a gente olha aquilo, por mais que seja difícil, e tenta buscar uma solução, né, para aquele problema, para aquela dificuldade que eu tenho, isso já é uma mudança, isso já é um grande passo, tá, gente? Então, vamos tentar mudar a nossa forma de pensar. Acho que é o primeiro passo. Inclusive, quando nós falamos de educação, a primeira mudança que nós temos que fazer é dentro da gente mesmo, de nós adultos. A gente não vai fazer não adianta a gente querer uma educação, a melhor educação do mundo se a gente não se transforma, sabe? A gente precisa fazer uma reforma íntima. A gente precisa primeiro modificar o que tem dentro da gente para a gente conseguir dar o melhor. E para isso, você tem que sim buscar melhorar sempre. Não é perfeição, eu sempre falo. Tudo que eu falo aqui, eu não falo de perfeição. Não existe ser humano perfeito.
Eu falo somente de consistência, de tentativas e erros, tentativas e erros. A nossa vida, ela é feita de tentativas e erros. A gente nunca vai ser plena 100% linear, que a gente vai acertar sempre em nenhuma relação, seja numa relação de pai e filho, uma mãe e filha, relação de casal, relação de qualquer tipo de relação, até de amizade, a gente nunca vai ser 100%. Então, gente, abra um coração para mudança. Abra um coração para as dicas. Ninguém é obrigado a nada, mas se a gente muda uma coisinha, já é uma grande coisa, já é uma grande mudança. Tá? Então, essa mensagem, né, que eu tinha outra coisa até para falar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu anotei, mas era uma outra coisa importante também para compartilhar com vocês. Esqueci. Sim. Então, vamos concluir aqui o raciocínio. O que eu quero passar de mensagem é que, sim, eu vou dizer que existe um adoecimento, sim, né, na geração de hoje, muito intensa, existe. Principalmente porque hoje a gente entende melhor, né, nós da saúde mental, nós entendemos melhor sobre os vários tipos de transtornos, né, existe um diagnóstico mais amplo, né, a gente consegue entender o processamento cognitivo desses pacientes. Então a gente entende melhor o que está acontecendo do que antigamente, que não existia tanto conhecimento, tá? Mas eu vou fazer, né? Vou reformular a frase. Existe sim um adoecimento intenso na geração de hoje, mas também existe um adoecimento na geração anterior, e aí eu entro entre os nossos pais, a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós. Existe também muito adoecimento. E eu friso, a diferença é justamente esse tabu que na geração passada existia muito e que existe até hoje e que às vezes não chega nos ouvidinhos de vocês, que fulaninho de 70, 80 anos está em depressão, querendo morrer, que Beltrano de 60 anos está tendo crise de pânico, crise de ansiedade, porque existe um tabu ainda para falar sobre isso, né? Para recorrer, para pedir ajuda. Por isso que eu digo, o adoecimento é geral. Nós temos gerações adoecidas. Nós não temos uma geração só adoecida. Os jovens hoje, eles pedem mais socorro, eles comunicam para os pais que estão com ansiedade, que estão com depressão, que estão tristes. O jovem adulto também tem muito mais informação. Então, eles veem, né, eles têm acesso e entendem. Olha, eu estou sentindo isso. Gente, falando em informação, agora eu lembrei, olha como é interessante. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre transtorno de ansiedade. E aí, lembra, gente, falando em YouTube, que eu vou dar esse exemplo, quem não me segue, né, quem não se inscreveu lá no meu canal do YouTube, se inscreva, tá? Eu tenho um canal lá do YouTube, no YouTube, Filhos Inteligentes, tá bom? E aí, nesse vídeo de transtorno de ansiedade, um jovem, ele fez um relato super, assim, surpreendente até. Com 11 anos, ele fez um texto falando e relatando o que ele estava sentindo, que ele sentia taquicardia, que ele tinha sudorese e que ele tinha uma sensação de que fosse morrer, que fosse acontecer alguma coisa, que ele foi relatando tudo que um transtorno de ansiedade, né, que uma pessoa com transtorno de ansiedade sente. E aí no final ele pergunta assim, será que eu tenho ansiedade? Porque você falou tudo o que eu sinto com 11 anos. Ou seja, ele teve o acesso através dessa informação no YouTube. Normalmente o YouTube, os jovens têm muito acesso ao YouTube, né? Gostam muito do YouTube. E ele teve esse conhecimento, entendeu, né? Ficou até na dúvida, assim, será que eu tenho ansiedade a partir do meu vídeo? Agora, normalmente, vamos falar agora de uma pessoa de 60, 70 anos. É muito difícil ele ver uma informação no YouTube falando sobre ansiedade. Às vezes ele não sabe nem o que ele está passando, ele está sentindo aquilo ali, ele não sabe. Ele está sentindo uma tristeza profunda, mas ele não sabe. E aí os filhos vão recorrer e vão levar para um geriatra, vão levar para um outro profissional para investigar. Até desconfia, mas para aquele idoso ele ainda não entende muito bem aquilo, porque é algo muito novo, né? Algo muito difícil. Por isso, gente,
as gerações elas estão adoecidas, tá? Não concentrem o adoecimento só na geração de hoje, que isso não é verdade. Isso não condiz com a realidade. É o que a gente realmente tem mais acesso, é a geração de hoje. A geração, né, jovens adultos e adolescentes, eles entendem mais, eles verbalizam mais, eles pedem mais ajuda, mas todos estão adoecidos. Existe um efeito dominó em todo mundo, com vários aspectos. A questão do nosso ritmo acelerado, né, do bombardeio de informação que a gente tem hoje, né, da forma como a gente se alimenta também contribui. É uma desconstrução social, a geração passada se adequar a essa forma e essa dinâmica de hoje. Imagine o quanto deve ser difícil, né? E quanto é desafiador um idoso se deparar com uma tecnologia na sua frente. Um computador que ele não sabe para onde é que vai, é muito difícil. Também isso gera angústia. A avó do meu marido, que é super, super desenrolada, uma cabeça maravilhosa, lúcida, né? Enfim, ela é durona. Ela usa um celular que não é digital, é um celular, aqueles celulares antigos, que é só digitar o número, super simples, porque ela tem essa barreira tecnológica, ela tem dificuldade. Mas ela usa o mais simples possível. Então imagine para essas pessoas, né, que vieram de uma outra geração, está agora inserida em um mundo que tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. Até agora, para procurar um celular que seja compatível com o processo de aprendizagem deles, é uma luta para encontrar, uma luta para achar, né? Então, é difícil para todo mundo. Por isso que a gente precisa rever a nossa forma de agir, a nossa forma de lidar com as situações. Se você está acelerado, desacelere. Se você está muito estressado, repense o que está lhe estressando, o que você pode deixar de lado e priorizar outras coisas, né? E ter um tempo para você. Então, gente, essa mensagem que eu quero falar para vocês, para que a gente quebre essa crença de achar sempre tudo muito perfeito de antigamente, a geração maravilhosa de antigamente, que hoje é a tragédia, é uma época trágica. Isso não é verdade, tá? Pra gente valorizar também as coisas boas e repensar o que é que a gente pode melhorar. A gente sempre tem alguma coisa a melhorar. Sempre, 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 sempre. E sempre pensar e se conectar com pensamentos bons, com otimismo, sabe? Tirar essa coisa do impossível, do mais, porém. Tirem essas palavras do dicionário de vocês. Pensem, tá difícil? Como é que eu posso fazer? Se tá difícil, como é que eu posso facilitar? Ou como eu posso fazer, não vai ficar do jeito que eu queria, mas o que é o mínimo que eu posso fazer? Sabe? Isso já faz toda diferença. Toda diferença. Eu tenho certeza que vocês vão ver a mudança na vida de vocês quando vocês pararem de impossibilitar as coisas e pensarem como adaptar para que dê certo, ou para que pelo menos vocês consigam um pouquinho, né, o que é que dá dentro da realidade de vocês. Porque, claro, a realidade de todo mundo tem uma realidade diferente. A minha realidade é diferente da sua, que é diferente da fulana, de Beltrana, mas a gente pode adequar de acordo com a nossa realidade. Sempre, 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 sempre. Tá, gente? Então é isso. Acho que nossa live a gente mesclou um pouco temas, né? Falou da geração passada, falou da geração de hoje, falou sobre a forma de pensar, né? Sobre essa forma de se conectar com o que é bom, a gente repensar nossa forma de se conectar, tirar alguns vícios de pensamento de é impossível, não consigo, é fácil falar, papapá, e começar a pensar em soluções, em como adequar dentro da sua realidade, sempre pensando o feito é melhor do que perfeito. E não existe perfeição, a gente sempre pode dar um melhor um pouquinho, sempre um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Tá, gente? E aí, a gente se encontra na segunda, então, né? Porque eu não vou nem falar mais na quarta. Segunda-feira a gente tem live e quarta-feira nós temos live também.